Hoje em dia vivemos num mundo onde que muitas pessoas têm sido enganadas pelos falsos profetas e, acima de tudo, onde que muitas pessoas têm sido enganadas pelos falsos apóstolos. Mas, na verdade, de onde surgem esses poderes, esses ensinamentos falsos? Tudo o que nós vamos ver nesse vídeo. Por isso eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de deixar aquele seu like maravilhoso. Queridos, quando falamos nós acerca do anticristo, nós estamos a falar de um poder maligno, de um poder das trevas. Poder esse que um dia se rebelou lá no céu contra o seu Criador e também foi expulso e caiu por terra. Mas a Bíblia fala que quando Satanás foi expulso do céu, ele caiu por terra, e quando caiu por terra, ele foi enganar o casal perfeito, que é Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Após o engano, Adão e Eva, quando caíram no pecado, a Bíblia diz que toda a humanidade foi contaminada pelo mal, ou seja, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. E com isso trouxe várias consequências graves, onde que também nos encontramos, que surgiu as mentiras, as traições, também as matanças e várias outras coisas, onde que a humanidade perdeu o amor e também onde que a humanidade perdeu os seus sentimentos um por outro, onde que nós encontramos hoje na humanidade existe muita maldade e também existem muitas guerras e muitos rumores de guerra. Tudo isso são consequências do pecado. E com esse pecado, a Bíblia diz que Satanás ele é o pai da mentira. Sendo ele pai da mentira, a Bíblia diz que Satanás ele tem seus agentes, tem pessoas, tem ministros que trabalham diretamente para ele, para distorcer a palavra de Deus, para poder enganar as pessoas, de modo que essas pessoas possam perder a salvação. E com isso nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 7, onde que a palavra de Deus diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas sim somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E por que que Jesus Cristo ele expressou essas palavras? Ele expressou essas palavras porque ele sabia claramente que existem pessoas que se disfarçam de serem cristãos, que se disfarçam de serem seguidores de Cristo, mas no fundo, essas pessoas não seguem a Jesus Cristo com toda a sinceridade. Por isso que Jesus Cristo ele disse, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão lá no reino do céu. Para nós podermos ganhar o céu, precisamos nós nos dedicarmos e também precisamos nós de sermos seguidores fiéis a Jesus e também sermos leais com Ele. E no vídeo de hoje, o que vai nos interessar mais é falar a parte do anticristo, onde que ele é o enganador, onde que anticristo ele engana as nações, onde que o anticristo ele engana o povo de Deus, de modo que esse povo possa perder essa salvação. A Bíblia diz que o anticristo ele já está a se manifestar de uma forma silenciosa, onde que seu poder hoje é notável pelos cristãos em cada igreja, ou seja, em cada ministério, ou seja, em cada lugar, em cada parte do mundo, esse poder já tem se manifestado. Quando nós acompanharmos a profecia bíblica, quando vamos para o livro de 2 Tessalonicenses, nós lemos o seguinte, no capítulo 2, diz o seguinte a Bíblia: não deixe que ninguém os engane, de modo nenhum. Eu digo isto porque o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande revolta e seja revelado o perverso, aquele homem que está destinado ao inferno. Ele vai se opor a tudo o que as pessoas adoram ou digam ser divino. Ele vai se exaltar acima de todas as coisas e vai até mesmo ocupar o trono que está no templo de Deus e se apresentará como se ele mesmo fosse o próprio Deus. A Bíblia diz que a maior vontade do anticristo é de substituir Deus do seu trono. Mas isso não vai acontecer, por quê? Porque Deus é supremo e ele tem todo o poder sobre todas as coisas e sobre todas as forças. E a Bíblia diz que esse anticristo, ele já está no nosso meio. Só que hoje ele está a atuar de uma forma silenciosa, onde que muitos cristãos atentos que têm lido a palavra de Deus já conseguem perceber essa atuação de falsidade, de falso ensino, de falsas doutrinas, heresias dentro da igreja. E essas heresias hoje se encontram em todas as igrejas que existem. Estão se introduzindo lá heresias. A partir desse poder de heresia do anticristo, muitas pessoas têm sido enganadas. E com isso também as pessoas são enganadas facilmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse poder fará milagres e maravilha e deixará o povo surpreso e deixará o povo surpreendente. Querido, não se surpreenda. A Bíblia diz que antes que venha Jesus Cristo nos buscar, primeiro vai se levantar esse movimento do anticristo, com o intuito de enganar as pessoas, com o intuito de enganar as nações, de modo que essas nações venham se perder e não possam ganhar o reino do céu. Hoje somos chamados nós a nos preparar cada dia, cada vez mais. Por quê?
estamos a viver o último tempo da história da humanidade e precisamos nós alimentar a nossa fé cada dia, cada hora, e também precisamos de nos alimentar para podermos crescer espiritualmente. É verdade, ninguém cresce sem se alimentar. Todos nós crescemos porque nos alimentamos. Se nós não alimentamos espiritualmente, também nós iremos ficar fracos espiritualmente. E assim, é muito fácil de nós sermos enganados por esses falsos apóstolos, também por esses falsos profetas. E a Bíblia diz, ele usará todo tipo de maldade para enganar aqueles que caminham para a destruição, uma vez que se recusam a amar a verdade para serem salvos. E por este motivo que Deus lhes manda uma força enganadora para que eles acreditem naquilo que é falso. Desta forma, todos aqueles que não acreditam na verdade ficarão felizes e fazer o mal serão condenados. Veja só, a Bíblia diz que todos aqueles que não aceitam se aliar com Cristo, esses serão enganados de uma forma tão fácil. Por quê? Porque, na verdade, todos nós precisamos de buscar uma verdade. E a Bíblia diz no livro de João 8, no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje é uma verdade que está a chegar a nós. Querido, temos que nos atentar a todas as coisas. Nem tudo que ouvimos, nem tudo que nós temos escutado como pregações, como mensagem de Deus, são mensagens puras e verdadeiras. Temos que analisar. E o apóstolo Paulo diz que analise tudo o que vocês têm e tenham o discernimento próprio de reter as coisas boas em vossas vidas. Por isso, a Bíblia diz que esses serão enganados. E esse poder, e esse espírito de mentira, esse espírito de falsidade já atua de uma forma silenciosa hoje no nosso planeta, no nosso universo. Querido, temos que nos preparar. Cristo, ele está às portas, ele está a voltar. A maior parte dos sinais da breve volta de Jesus já se cumpriram e nós temos que nos preparar para que Cristo vier nos buscar. O anticristo, ele já está a se manifestar de uma forma silenciosa. Ele já está no nosso meio. Ele já é conhecido, o anticristo. Então não se preocupe mais em querer saber quem é o anticristo, se ele já está a atuar ou não. Ele está a atuar de uma forma silenciosa, pois a palavra de Deus diz. Então, meu querido irmão, eu vou ficar por aqui e vou pedir para você poder se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Fico por aqui, que Deus te abençoe, um forte abraço e tchau.